Boa tarde, pais, alunos. Hoje, como nós sabemos aqui no roteiro, hoje nós temos português, aula de português. Sequenciando a aula de ontem. E aqui na português é a prática de leitura na página 15, que é ao lado, para você ler o texto visual e responder as questões 1 e 2, né, que está aqui. Aqui no livro, a tela 1, tem como você ler sobre ainda a história do menino maluquinho, que para você observa-se atentamente no espelho. Você pode perceber aqui na tela que ele está desenhando e ele está se visualizando, né, no espelho. E você, sobre essa tela, você vai responder a questão 1 e a questão 2 é pessoal. Cada uma questão é pessoal, certo? Virando a página, tem por dentro do texto. Aí você vai, a questão 1, que por dentro do texto, ainda o texto anterior. O que você vê representado na tela da página anterior? Qual a tela? Essa agora do texto 1, que é a tela. Vocês estão vendo aí, uma tela, está significando a tela de uma pintura. Tela de pintura. No texto, na questão 2, você vai responder aqui, né? O que é que você acha que está representando nesta tela? Ao seu ver, você vai verificar direitinho e vai responder em uma folha de papel à parte, bem em cima, sempre o cabeçalho, certo? Bonitinho. Depois você coloca a atividade. Na segunda questão, fala o seguinte: pela imagem de que lá do texto anterior. Pela imagem, há elementos estáticos. O que é estático? É a mesma coisa de falar parado, né? E outros revelam movimentos, né? Movimentos ou alguma atividade, alguma coisa que eles façam, né? Que está revelando. Então, aqui é que vai ser a resposta. Quais são esses movimentos? Quais são esses o que a imagem está apresentando ao seu ver, para você colocar aqui a resposta na questão 3. A questão 4 pede o seguinte: você gostou do quadro? Você vai colocar, se você gostou do quadro, professora, qual é o quadro? Este quadro aqui que está indicando texto 1, ao lado tem tela, na página 15. A quinta questão pede o seguinte: que impressão ou sensação de cores escolhidas pelo artista lhe sugerem? Quais são, o que lhe sugerem as cores que o artista está usando para fazer a pintura da tela? Você vai verificar e vai imaginar o que ele traz, o que ele remete, certo? A sexta questão. A sexta questão pede o seguinte: na tela, lá atrás, na pintura, aparece parcialmente o nome de outro pintor, Velázquez. Lhe sugerem o que eles sugerem, que esqueceram de colocar aqui a pergunta de o que eles sugerem, é o nome do pintor que está lá na tela, Velázquez. Aqui abaixo está também o nome dele. Então, em sua opinião,
Por que o autor da tela dá esse nome à sua obra? Voltando novamente para entendimento. A sexta. Na tela aparece parcialmente o nome do autor, o nome de outro pintor, que é o Velázquez. Em sua opinião, por que o autor da tela dá esse nome à sua obra? Qual é a obra? A pintura que ele está fazendo. Claro que ele deve estar homenageando alguma coisa assim, mas você vai colocar o que você imagina. A sétima. Leia a seguir uma pequena biografia do pintor Velázquez. Está aqui abaixo. Você vai ler direitinho o que está aqui. Abaixo, em um pontinho preto que tem aí, tem. Identifique o objetivo presente no ambiente da tela Velázquez 2000, que faz referência a esse pintor. Aí você vai colocar que objetivo está ali presente, que está na tela, certo? É só ler aqui esse retângulozinho que tem a foto dele realmente, acho que é dele mesmo, que está em lilás. Aí você vai ler direitinho, analisar e fazer a sua opção. Colocar aqui opinar aqui. A oitava. Para responder às questões seguintes, releia as informações apresentadas na legenda e no crédito da tela Velázquez 2000, né? Então, é a tela que está sendo pintada, eu creio, né? Leia. Aí é que vai. A letra A é que vai começar as respostas aí. Depois do nome da obra e do ano da produção, aparece o nome do pintor da tela. Identifique-o. Está lá o nome do pintor da tela. O nome de quem está fazendo a pintura. A letra B. A expressão acrílica sobre a tela traz uma informação sobre o pintor. Qual a informação que essa frase traz sobre o pintor? Você vai fazer o seu estudo, vai fazer a sua compreensão e responder a questão pedida. Ok? A letra C. Você sabe em que lugares costumam ser expostas as telas dos pintores? Eu sei que você já viu falar em televisão que está exposta a pintura do fulano, de tal, em tal lugar, em tal não sei o que, entendeu? Certo. Aí você vai fazer vai dar a sua opinião de onde pode estar sendo expostas esses trabalhos de pintura. A letra D. Pelas informações, a tela está exposta em algum desses lugares. A quem parece essa obra? A quem pertence, a quem pertence essa obra? Aí você vai ler direitinho a quem pertence a obra, quem é o dono da obra, quem é o dono. Pertence ao dono. Aí você vai saber quem é esse dono, quem é o que está sendo, que realmente a quem a obra pertence. E por último, a nona diz o seguinte: leia o texto a seguir e responda as questões.
o texto a seguir aqui abaixo. O texto, o menino maluquinho e o texto 1 foram renomeados, respectivamente, a história em quadrinho ou em tela. Você vai fazer a comparação. Se o menino maluquinho ele foi renomeado como em uma tela, como se fosse em uma tela, ou sem em história de quadrinho. Da mesma forma, o texto, esse texto 1 aqui da página 15, aí você vai fazer a sua análise, né? E dizer se também ele faz parte da história de quadrinho ou de uma história ou de uma tela, de pintura, no caso, né? De uma tela. Deixa eu ver só. Então, o nosso trabalho é esse aí, certo? Tem agora o outro trabalho aqui na outra folha, que eu esqueci de falar para vocês, na página 17, ainda tem uma coisinha aqui referente. Tem aqui, completando aqui a 9ª. Embora seja diferente, foi possível interpretar o que cada um deles quis transmitir. Por esse motivo, podemos dizer que fizemos a leitura de uma história em quadrinho e também de uma tela. Quando um texto possui imagem e não possui palavras, dizemos que ele é visual. Ele é visual. É um texto visual, só que ele é um texto também, ele não deixa de ser um texto, porque ele não tem palavras, mas tem imagem que você pode colocar a sua história, ou pode contar uma história usando aquela imagem, certo? Então, ele é um visual, você vai transformar esse visual com palavras, contando a história que você acha dentro daquele quadro, daquela paisagem, daquela figura. Aí você pode contar uma história escrita, com palavras, porque ele está se apresentando visual, só a gravura, certo? Quando possui apenas palavras, ele é verbal. Ele só conta a história, mas não mostra nada. Não tem visão de nada, só de palavras. Quando o texto compõe-se de imagem e palavras ao mesmo tempo, ele é multissemiótico. Multissemiótico quer dizer que ele tem a gravura, mas também tem a história sendo contada daquela gravura, daquele texto visual. E está sendo transformada contando em palavras. Claro? Os dois estão juntos em uma coisa só. Por isso é que ele recebe o nome de multissemiótico. Certo? Agora, a letra A, aqui abaixo, para você responder. Quais dos textos lidos anteriormente são visuais ou é visual? A letra B. Qual é o texto multissemiótico lido até agora? Você vai verificar se você já leu um texto multissemiótico ou somente o texto visual, ou somente o texto com palavras. Certo, gente? Espero ter explicado a altura que vocês tenham entendido. E esta aula é a nossa aula de hoje. Para complementar o que nós temos aqui no livro, nós vamos entrar também um pouquinho aqui sobre a gramática. Aqui sobre o verbo, dentro da gramática. O que é o verbo? O verbo é uma palavra que exprime ação, estado, fato ou fenômeno da natureza. Quem sabe que o maior fenômeno é da natureza.
O verbo varia para indicar o número e a pessoa. Pessoas do verbo são eu, tu, ele para o singular. Nós, vós, eles ou elas para o plural. Já o tempo do verbo é o presente, pretérito e futuro. O presente é o momento em que estamos. Por exemplo, aqui eu coloquei eu, que é a primeira pessoa, estudo. Eu estudo. No momento, eu estudo. Para o pretérito, eu estudei. Bom, já aconteceu, já estudei. Certo? E no futuro, eu estudarei. Então, ainda vai acontecer. Eu ainda vou estudar. Certo? O verbo tem 3 terminações. Quais são? A primeira terminação, o verbo termina em AR. Por exemplo, estudar é da primeira terminação. A segunda terminação, ela termina em ER. Por exemplo, escrever terminou em R. Então, é a segunda terminação. A terceira terminação é IR. Por exemplo, sorrir. Lindo a gente sorrindo, né? Termina em IR. Certo? Então, era esse primeiro momento só para ter uma noçãozinha do que vamos entrar na gramática em verbo. Cuida, Maria. Então, essa aí a parte. Boa tarde e um bom trabalho, um bom estudo.